gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu já quero agradecer a você que está inscrito aqui no nosso canal e quero falar com você que está pela primeira vez, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações que irão abençoar a sua vida. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós estamos orando com intensidade. É um momento onde nós levantamos um clamor. É um momento onde nós unimos a nossa fé por aquela causa ao qual você já perdeu a fé, o qual você já perdeu a esperança. E nós queremos unir a nossa fé, clamar ao Senhor pelo milagre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Meus amados, a palavra que o Senhor ardeu em meu coração para que eu possa compartilhar com os irmãos é falar a respeito do privilégio de sofrer por Cristo. E o texto base que o Senhor deu para mim está lá no livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao 6, onde a palavra do Senhor diz assim: Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito, segundo Deus. Amém, meus queridos? Amém, meus queridos? Meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos nesse privilégio de sofrer por Cristo? Eu quero trazer primeiramente um questionamento que geralmente ele se levanta. E esse questionamento cada vez mais ele é atual em nossas vidas. Ele vem fazendo parte da igreja, ele vem fazendo parte da vida do cristão. Sempre tem um questionamento: por que o cristão ele passa por sofrimento? O porquê que o cristão ele tem que sofrer? Muitas vezes uma pessoa ela rende a vida dela, ela entrega a vida dela ao Senhor Jesus. E muitas vezes quando ela vai entregar a vida dela ao Senhor Jesus, é passado para ela que muitas vezes ela não vai passar por sofrimento, que muitas vezes ela não vai passar por situações difíceis, que ela não vai passar por situações desagradáveis. E muitas vezes quando uma pessoa dessa está passando por situações, quando um cristão desse passa por uma situação difícil, desagradável, aquelas pessoas que estão olhando aquele homem que um dia abandonou tudo na vida dele, abandonou às vezes um emprego, abandonou muitas vezes uma vida ao qual ele se alegrava demais em ter aquele estilo de vida para servir ao Senhor Jesus, e a pessoa olha uma pessoa dessa passando por um momento delicado, um momento difícil, um momento de sofrimento na vida dela, e pergunto por que aquela pessoa está passando por aquele sofrimento. Não é ele que largou tudo, não é ele que renunciou a vida dele para servir a Cristo. O porquê que ele está passando por isso? E muitas vezes, meu querido, esse cristão ele começa já também a se perguntar: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus, ele não me ama? Será por que Deus não intervém na minha causa? Sabe, meu querido, isto que nós passamos a enxergar, parece que o cristianismo, o cristianismo e o sofrimento, eles são duas coisas opostas. Parece que os dois não podem estar juntos, eles têm que estar sempre distintos. Mas nós vamos entender que ao longo da história da igreja, a igreja desde a igreja primitiva até a igreja atual, a igreja sempre ela passou por perseguição, sempre ela passou por muito sofrimento, por lutas.
E é dessa maneira que nós vamos entender que o sofrimento e o cristianismo, sim, eles caminham junto. O problema está sendo, meus queridos, é que está sendo inserido dentro dentro do corpo de Cristo, uma igreja com cristianismo coaching, o qual, meus queridos, tem colocado e formado uma igreja muito frágil. E esse cristianismo coach, que ele é caracterizado geralmente ou especialmente pelo humanismo, pela autoajuda, nós vamos ver que fala-se muito pouco de Bíblia, fala-se pouco de moral, fala-se muito pouco de cruz, de necessidade, de arrependimento, de conversão, mas foca muito no afago dos egos. Foca-se muito em questões emocionais, parecendo que é Deus que tem que servir o homem e não o homem que tem que servir a Deus. E esse cristianismo coach tem formado muito cristãos mimados, o que não sabe aceitar um não da parte de Deus. E aí quando um cristão desse ele começa a passar por situações difíceis, quando um cristão desse começa a passar por momentos delicados, começa a passar por alguma perseguição, começa a passar por algum tipo de rejeição, de abandono, esses cristãos eles não estão prontos para lidar com situações como esta, porque o cristianismo coach tem inserido dentro da igreja que o cristão ele não nasceu para sofrer, não nasceu para passar por uma dificuldade, ele não nasceu para passar por uma perseguição. Meu querido, nós vamos entender que geralmente esses cristãos, quando eles passam por essas dificuldades, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a Deus, é abandonar a sua fé, e voltar à vida antiga, à vida de pecado que eles viviam. Porque geralmente eles têm na mente deles que o que foi passado para eles é que eles não iriam passar por sofrimento, por perseguições. E por que eu estou passando por isso? Eu não nasci para isso. Mas por que eu estou passando por essa situação tão delicada na minha vida? Será que Deus ele não está vendo esse meu sofrimento? E aí a primeira coisa que eles fazem é abandonar, porque eles acham que o que está de errado na vida delas é elas viverem como cristãos. Porque elas não foram preparadas, não foi ensinado para eles que a igreja ela vai ter que ter resiliência. A igreja do Senhor ela vai ter que passar por momentos difíceis. Meus queridos, a igreja do Senhor, como eu falei, em toda a sua história, desde a igreja primitiva até a igreja atual, ela tem passado por perseguições, por momentos difíceis. E muitas vezes esses cristãos, eles querem ser tratados como neném, querem ficar somente em um conforto, querem viver, dentro de uma bolha, ao qual nada pode atingir eles, meus queridos. Quem gosta de conforto é neném que precisa de ser colocado em um berço, é o neném que precisa de dar ali uma mamadeira para ele, de dar banho nele, é um bebê que vai precisar de colocar ele para dormir. A igreja do Senhor Jesus não, a igreja do Senhor Jesus ela é provada, é na batalha, na luta, na dificuldade, na perseguição. É dessa maneira que a igreja do Senhor ela é provada, ela é purificada, ela cresce, ela amadurece. É dessa maneira, meu querido. Então nós temos que entender primeiramente que para nós passarmos para nós termos esse privilégio de sofrer por Cristo, nós temos que entender primeiro que nós precisamos morrer primeiramente para o pecado. Não tem como nós queremos ser participantes do sofrimento de Cristo se nós ainda não morremos para o pecado. E a palavra diz aqui no versículo 1, a palavra está dizendo que Cristo ele sofreu na carne, ele morreu para nos libertar do pecado e nos dar vida. Foi dessa maneira que nós entendemos que há uma necessidade de nós morrer, romper com o pecado. Há uma necessidade do cristão morrer para o pecado. E a palavra diz
que nós devemos nos armar do mesmo pensamento. E este armar no original, um dos seus significados é prover. E prover, ele significa se dispor. E o dispor, ele tem o significado de tomar a mesma decisão. Então a palavra está dizendo que nós temos que tomar a mesma decisão de nos posicionar como Cristo, de romper com o pecado, de morrer, vencer o pecado. É somente, meu querido, nós em Cristo Jesus que nós vamos conseguir morrer para o pecado, para ter uma nova vida nele, viver uma novidade de vida. Pedro ressalta muito bem aqui o exemplo de Cristo ao sofrer, por exemplo, todo tipo de injustiça. Mostra Cristo vencendo todas as tentações e provações. Então mostra que Cristo foi tentado, foi provado. Mas tudo isso ele não abandonou a sua submissão ao Pai. Sempre ele estava ali disposto a sofrer na sua carne todo tipo de perseguição, de injustiça, vencendo todas as tentações que vinham sobre ele, todas as provações que vinham sobre ele. E nós temos que nos armar desse mesmo pensamento, tomar essa mesma decisão que Cristo teve. Sabe, nós não podemos abandonar a nossa fé, voltar atrás, voltar às práticas antigas. Nós vamos ver que a palavra, ela diz que somente aquele que sofreu, a palavra está dizendo somente aquele que passou por situações difíceis, situações ruins, de rejeição, de agressão, seja ela física ou verbal, aquele que passou por um abandono, por uma injustiça em seu corpo, isso quer dizer na sua vida, ele consegue romper com o pecado, ele consegue desfazer, eliminar o pecado da vida dele. Somente pessoas assim que vão conseguir fazer dessa maneira. E aí você deve perguntar, Rodrigo, mas para que isso? Para que eu preciso fazer dessa maneira, ou viver dessa maneira, ou ter esse comportamento? O verso 2 e o 3 ele diz, para que no tempo que lhe resta, para o tempo que nós temos hoje, nós não venhamos mais viver para satisfazer os maus desejos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Por quê? Porque no passado nós já perdemos tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época nós andávamos em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e nas idolatrias repulsivas. Sabe, meu amado? E o que eu entendo aqui nessa palavra, aqui o versículo 3, ele está dizendo que no passado nós perdemos muito tempo além do tolerado, mas eu entendo que isso aqui se enquadra também, não somente antes de nós aceitarmos a Cristo, mas existem, meus queridos, no tempo atual, presente, dentro do templo, dentro do corpo de Cristo, pessoas ainda que não se converteram, que vivem ainda uma vida nesses pecados, nessas atitudes reprováveis diante dos olhos do Senhor, escarnecendo do sofrimento de Cristo, escarnecendo daquilo que Cristo fez, dele padecer, dele sofrer na carne, para romper com o pecado. E muitos hoje dentro do corpo estão ainda tendo relacionamento com o pecado, estão ligados ao pecado. Sabe, meu amado, nós vamos entender aqui que no verso 4, ele está dizendo assim, que eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso eles passam a nos caluniar. Quando o cristão, meu querido, ele morre verdadeiramente, quando ele rompe com o pecado, o seu comportamento ele muda. As pessoas elas vão começar a achar estranho, diferente a sua postura, ao ponto de eles enxergarem em você algo diferente. E eles começam uma perseguição, eles começam uma série de insultos, de calúnias, de defamações,
de injustiça começam a abandonar você, deixar você de lado. Por quê? Porque você não compactua mais com aquelas atitudes, com aquilo que eles estão vivendo. Sabe? Então, quando nós vamos ver que nós estamos sendo tratados dessas maneiras, meu querido, aí entra e nós vamos entender que nós estamos passando pelo privilégio de sofrer por Cristo. Nós estamos passando por aquele sofrimento, por aquele tipo de rejeição, de abandono, de perseguição, de injustiças contra nossas vidas. Quantos de nós já não passamos injustiças, abandonos dentro dos nossos lares, das nossas famílias? Sabe, quando nós nos convertemos, quantos de nós não tivemos familiares nossos que não quiseram mais se relacionar conosco? Quantas pessoas, quando descobriram que nós viramos cristãos, abandonou, não quis mais estar junto conosco? Começaram uma série de julgamentos. Ah, mas você é um cristão? Você que fazia aquilo ou fazia aquilo outro? Você que matava, você que roubava, você que adulterava, você que se prostituía, você que vivia nos vícios, nas bebedeiras, nas orgias, e começa uma série de acusações. Mas todo esse sofrimento, essa perseguição, nós temos que nos alegrar. Sabe, é um privilégio para nós como cristãos passar por isso. Nós sofremos as mesmas perseguições que Cristo sofreu, as mesmas injustiças que Cristo sofreu. Somos participantes desse sofrimento. Em Filipenses, no capítulo 1, 29 e 30, nós vamos ver que a palavra aqui ela está dizendo o seguinte, meu querido, sobre nós passarmos por esse sofrimento, porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer. Olha, não basta somente nós crermos em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Paulo está passando aqui para a igreja de Filipe, lembrando a eles que eles foram testemunha que Paulo e Silas, quando eles foram presos porque estavam proclamando o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver aqui em Mateus 5,11, meu querido, eu quero deixar aqui uma base para você poder entender essa necessidade de nós saber que é um privilégio nós sofrer por Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Sabe, meu querido, muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo ridicularizados, que nós estamos sendo insultados, injustiçados. Nós não podemos nos vitimizar por causa disso. Nós temos que entender que nós estamos no caminho certo, que nós não se rendemos, que nós não nos prostituímos, que nós vivemos o verdadeiro Evangelho, nós rompemos com o pecado, para que nós podemos ser participantes do sofrimento de Cristo. É uma honra nós como cristãos passar por sofrimentos. Não pense, meu querido, que ser cristão nós vamos passar, sabe, uma vida no conforto. Como eu falei agora atrás, quem gosta de conforto é nenenzinho. Nós como igreja, o Senhor Ele vai nos provar no fogo. A palavra diz no verso 12, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como algo estranho vos estivesse acontecendo. Meus queridos, a palavra está dizendo que as provações que vêm que vem para nós, que vem sobre as nossas vidas, ela vem como um fogo ardente. É um sofrimento para testar o nosso caráter. É uma maneira que o Senhor vem para provar, para nos purificar cada vez mais através dessas provações. É por meio desses sofrimentos, dessas agonias muitas vezes, das angústias, das tristezas, que nós vamos ser provados. Mas nós vamos nos encontrar aprovados diante do Senhor, meu querido. Nós cremos e não
vos assuste, como algo estranho estivesse acontecendo, algo muito grande, extraordinário estivesse acontecendo em nossas vidas. Afinal, nós renunciamos para o mundo, nós abandonamos a vida de pecado. Agora o mundo nos persegue, o mundo nos odeia, nós somos inimigos do mundo. Então não achem que o mundo ele vai nos tratar, ele vai nos receber com flores. O mundo ele vai nos atacar, o mundo ele vai nos condenar, ele vai nos causar injustiça. Então não pense que algo estranho esteja acontecendo, mas se alegre no Senhor, por você estar sendo provado por Ele, provando o seu caráter. Sabe, o fogo do Senhor está te purificando. Nós temos que nos alegrar, passar pelo mesmo sofrimento de Cristo, para que quando Cristo se manifestar, nós se alegremos com Ele na sua glória. É dessa maneira que nós temos que encarar o sofrimento de Cristo, de passarmos por esse sofrimento. Nós estamos sofrendo nesta vida, mas nós temos uma promessa, que Ele é fiel para garantir para nós. Nós estaremos nos alegrando com Ele na sua glória. No versículo 14 a palavra diz, meu querido: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurado sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Alegre-se, você está no caminho certo, meu querido. Alegre-se no Senhor, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Em 2 Timóteo, nós vamos ver, meu querido, que a palavra ela está dizendo o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12, ela diz o seguinte: de fato, todas as pessoas almejam viver piedosamente em Cristo Jesus, elas serão perseguidas. Aquele que quer ter uma vida piedosamente em Cristo, verdadeira em Cristo, elas serão perseguidas. Aquele que tem que renunciar ao pecado, aquele que tem que ter uma vida santa, reta, aqueles que não se curvam, aqueles que não se vendem, elas serão perseguidas. Não devemos nos render a um cristianismo que está entrando dentro das igrejas, que estão invadindo, que tudo é permitido, que tudo se pode, para que você tenha uma vida confortável. O Evangelho, você ser igreja, não é nada confortável. Nós vamos sim ter que ter resiliência. Para quê? Para que nós venhamos a amadurecer, para que nós venhamos chegar à maturidade, para que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, chegarmos à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo, viver como Cristo, refletir a imagem de Cristo. No versículo 15 e 16 ele diz o seguinte: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por meio desse nome. Meu querido, é melhor nós sofrermos como cristão e não ter motivo de nos envergonhar, do que sofrer como um praticante do mal, do que sofrermos ou vivermos com acusações, sabe, viver sendo aborrecido, cheio de angústias, de aflição causadas pelo diabo contra as nossas vidas. É melhor nós sofrermos como cristão, é melhor nós passar pelo sofrimento de ser cristão e sermos achados quando na sua volta, quando o Senhor Jesus voltar, sabe, nós nos alegrar junto com Ele na sua glória. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 2 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 12, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Meus queridos, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Não é no conforto que o que Paulo está dizendo aqui. É nas perseguições, é nas fraquezas, é nas ofensas,
é nas angústias, é porque quando eu estou enfraquecido, é que eu sou forte, é quando eu sou dependente do Senhor, que o poder do Senhor aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Meu querido, e o verso 17 e o 18, para que eu possa encerrar, ele diz o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade, com sofrimento, que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? O sofrimento, meu querido, nós temos que entender algo muito importante. Entenda algo nesse dia, que o julgamento ele começa pela casa de Deus, começa pelos de dentro da casa. Não tem como você querer servir a Cristo, mas ao mesmo tempo você ser participante, meu querido, do pecado, das coisas alheias. Sabe, você ser participante das coisas imundas que esse mundo nos serve. Você não querer, sabe, muitas vezes você querer ser omisso. Você querer se dar bem com todo mundo, e muitas vezes você ter amizade com o mundo. A palavra diz que você faz inimizade com Deus. Então, se você tem que entender algo, se você está nesse dia, se você está vivendo dessa maneira, omisso, se você está vivendo dessa maneira, querendo flertar com o mundo, com os prazeres dessa vida, e ao mesmo tempo querendo ser participante da glória do Senhor, chegou o dia de você renunciar tudo isso na sua vida. Chegou o dia de você abandonar tudo isso, voltar para Cristo. Já perdeu tempo demais, além do tolerado. Chegou o dia de se converter verdadeiramente e ser participante do sofrimento de Cristo. Amém, meu querido? Amém? Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Desculpe o tempo que foi muito longo, mas eu precisava ministrar essa palavra ao teu coração. Amém? Que ela seja um alimento para você, que ela venha te fortalecer, te edificar, em nome de Jesus.